Boa tarde, primeiro! Boa tarde, primeiro ano! Sério? Não! Ah, boa tarde, segundo ano, Beta! Oxi! Porque tem gente que foi do primeiro ano alfa, mas como vocês estão no vespertino, as turmas do vespertino a gente costuma chamar de beta. Então, segundo ano, beta. Hoje é dia 12. Que dia da semana? 12 é o dia do mês. E da semana. Quarta-feira. Quarta-feira. E dia do mês, 12. E o mês que representa o dia de hoje? Março. Então hoje é dia 12 de março. O mês de março, ele representa qual ordem dos números de meses que um ano tem? O ano tem 12 meses. Certo? 12 meses. 10 com 2. O mês de março é que número de mês? É o mês 3, porque eu tenho o mês de janeiro, 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Então nós estamos no terceiro mês de março. Terceiro mês de março. Fala, Gabriela. Postura. Postura. Não faça isso, tá? Muito bem. Vamos fazer isso. Ouvindo atento e atenção ao padrão. Antes de eu começar a aula, e o nosso querido Henrico tá doido para saber que página é, eu quero dizer que essa semana a gente está falando sobre a nossa escola. Vocês sabiam que tem o dia da escola? É o aniversário da escola. Existe um dia, uma data comemorativa no calendário que chama-se Dia da Escola. Que faz o aniversário de todas as escolas do mundo. Pois é. Então hoje vocês farão as memórias da escola. Igual página. Só que memórias? As suas memórias, vou pôr um sinal de mais, bem grandão aqui, ó. Porque eu quero as suas memórias mais legais, mais animadas, mais positivas. Mais na matemática é sinal de positivo. Porque tem o sinal negativo, que é menos, subtração, e mais, que é positivo, adição. Então, que é mais legal, supimpa, divertida, maravilhosa. Então, a sua escola faz com que você viva momentos super positivos, viu, Liz? E o que é memória? É aquilo que a gente não esquece, que está guardado na memória. Então, quais momentos da sua vida são momentos positivos que você nunca vai esquecer, nunca vai sair da sua memória? Que momentos você viveu na sua escola que foram muito divertidos, supimpas, incríveis, deste ano ou de outros anos ou de outras escolas? Então vocês abrirão a página, vou pôr o quadro para não ficar me perguntando. Vocês abrirão a página 20 e na página 20 vocês terão esse espaço enorme para representar, esse espaço enorme para representar um dia que você acha que foi incrível na escola. Que você passou um dia na escola. É uma forma de você comemorar o dia da escola. Melhor coisa do que falar sobre o dia da escola do que lembrar um dia que foi muito gostoso estar aqui na escola. E aí você pode lembrar dos vários eventos que a gente teve no ano passado, Dia das Mães, no Festa Carla Luz, inclusive já teve esse ano de novo, Dia da Criança, Dia dos Pais e Dia das Mães no Infest. Nós tivemos festa junina no ano passado. A gente teve Dia da Criança, a gente teve Dia do Circo, teve teatro no final do ano também de novo. E teve leitura na biblioteca, e teve os animais. E esse ano já teve os animais de novo, os animais exóticos que a gente viu ali no laboratório de ciências. E teve aulas de arte, e teve dança, e teve brincadeiras, e teve... Gente, a gente faz... Teve sua festa de aniversário. Teve sua festa de aniversário. Teve os seus presentes que você ganhou de aniversário. Teve o presente que você deu. Teve uma brincadeira legal que você fez com algum amigo. Teve uma amizade nova. Teve uma amizade nova que você fez de alguém que você nem conhecia e agora virou seu amigo. Ou seja,
primeiro dia de aula? O primeiro dia de aula foi uma história da Gigi lá da semana retrasada da aula de livro. Muito retrasado. Eu estou falando agora de uma memória positiva da escola, que pode ser um monte. Eu não estou falando do primeiro dia, eu estou falando da escola como um todo. Tem gente que vai falar coisas que talvez a gente nem tinha pensado. Por isso que agora eu não quero mais que vocês falem, eu quero que vocês só pensem e registrem. Professor Lucas, eu tenho um monte de dias incríveis que eu vivi na escola. Eu posso fazer? Pode. Eu tive um aluno lá no segundo ano alfa que pegou essa página, dividiu ela ao meio e depois dividiu ao meio de novo, ou seja, foram 3 linhas e depois cortou mais 3 linhas assim. Cada quadrinho ele fez uma coisa diferente. Então foram 4 quadrinhos, escuta, 4 quadrinhos numa linha, mais 4 numa outra, mais 4 na outra. Ou seja, 4 vezes 3. 4 quadrinhos, mais 4 quadrinhos, mais 4 quadrinhos. 12. Combinado. 12. Acredita? Ele colocou 12. Não foi nem ele, foi ela. Falei ele, mas não é. Chama-se Ana Maria. Ana Maria lá, foi sua colega, não foi? Não. Ana Maria do primeiro alfa. Quem era do alfa aqui? Primeiro alfa. Ninguém, todo mundo aqui era do beta. Mas a Ana Maria era do primeiro alfa, agora ela está no segundo alfa. E essa Ana Maria, ela fez 12 quadrinhos. Professor Lucas, não acredito, acreditem. E se você quer tirar a prova, só assistir o vídeo lá no canal Like Lume da aula de hoje, no período matutino, você vai ver lá. Lá no finalzinho do vídeo, vai ter a Ana mostrando o desenho dela, que é o que vocês vão fazer hoje no final da aula. Depois, quando acabar a leitura e eu começar a chamar vocês aqui, vocês vão fazer uma fila e eu vou aproximar a câmera e você vai contar dos seus momentos mais legais. Tem gente que vai falar só de um, tem gente que vai falar de 2. E a Ana, ela falou um pouquinho de cada um dos 12 momentos que ela conseguiu lembrar. E ela falou, professor Lucas, eu tenho um monte de mais momentos, mas só cabe esse. Eu falei, tudo bem, Ana. Ou seja, ela gosta pouco da escola? Não. Ela gosta muito da escola, porque ela lembra de um monte de momentos maravilhosos. Então, não me vendo, eu não tenho nenhum. Impossível. 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 Você tem um monte. E eu estou pedindo pelo menos um. Agora, quem quer lembrar de vários, fique à vontade, divida a folha ao seu favor. Outra coisa. Nós, antes de começar a leitura e vocês começarem a trabalhar, nós fizemos um sorteio lá na semana retrasada e foi quem que levou o geral? E certo. E a Cataíma fez a leitura de como foi o final de semana dela com o Geraldo? Não. Então a gente precisa fazer isso antes de começar a leitura. E depois da Cataíma, quem levou? Ou antes da Cataíma? Antes, na verdade, a Liz levou. Liz, quando você levou o Geraldo, você fez a leitura aqui na frente para todo mundo de como foi seu final de semana com o Geraldo? Não. Então vamos começar com a Liz, depois da Cataíma, tá? Porque senão acumula e é muito ruim a gente não saber. É muito ruim a gente não saber como foi o final de semana da Liz com o Geraldo. Você não fez a página 111. Então, isso que minha memória me dizia isso, mas eu não tinha certeza, Liz, que eu já te chamei para falar como foi esse final de semana. Você só não veio porque você ainda não tinha registrado, que é a página 111, tá? Então, hoje não vai tarefa para casa. Mas se você quiser levar o seu caderno para falar como foi o seu final de semana quando o Geraldo esteve lá contigo, pode ser uma boa, tá? Tatayama, você fez a 111? Não, também. Então, nenhuma das duas vão apresentar como foi o final de semana. Então, tanto Liz quanto Tatayama vão registrar na casa como tarefa. Então, como foi o final de semana quando vocês levaram o Geraldo. E hoje, no final da aula, eu faço o quê? O momento mais esperado do dia, o sorteio. Então, a partir de agora, eu vou fazer aquela introdução gostosa daquela canção que a gente sabe bem. E quando tiver o ó, ninguém mais fala. Inclusive isso, ninguém fala, porque a história vai começar. E a história de hoje tem tudo a ver com escola. Mas tem memórias que são positivas, tem memórias que não são muito positivas. E a história de hoje vai falar de uma memória que não foi tão positiva que aconteceu com o nosso amigo Geraldo. Só que ao mesmo tempo foi uma memória não muito positiva, mas que fez ele aprender muito. E no final da história, pode ser que a coisa não foi bem assim. Não foi tão negativa assim. Tem gente que já sabe qual é a história de hoje, né? A chefe. Por que será que vocês sabem que é a chefa?
Porque tá na página 21. Garoto, óbvio. Mas agora é pra você se concentrar na página 20, tá bom? Falei. Você é no YouTube, canal? Assim, eu vou escrever o nome do canal aqui e vocês podem anotar em qualquer lugar que vocês lembrarem. Chama assim, ó. Like, que é uma palavra que não é da língua portuguesa, né? Eu vou se inscrever no canal pra E deixar a sigla do nosso Lumière, né? Like Lume. Tá? Aí vai ter a imagem de um cérebro bem coloridão, tipo saindo ideias, como se fosse um cérebro cheio de ideias. Porque chama-se, o canal chama-se Like Lume Educação. Educação o quê? Emocional. Que é o registro das nossas aulas, de momentos da nossa aula. Eu já escrevi especial. Emocional. Por que que eu faço questão de pôr alguns vídeos lá? Porque queria eu, hoje, digitar no YouTube e poder me ver quando eu era pequeno assistindo uma aula, participando de uma aula. Não tem nada. Quando eu era pequeno, não tem nada na internet. Vocês vão ter o privilégio de poder ver quantas vezes quiserem, quando forem adulto, de repente chamar o filho. Filho, vamos sentar aqui no sofá. Vamos ver como eu era lá na escola. Olha, filho, eu participando da aula de livre. Você me viu ficar falando no meio da aula? Você me viu ficar levantando, atrapalhando? Filho, e essa notificação que eu recebi, atrapalhando a aula, falando fora de aula. Olha o modelo do seu pai, tá lá, ó, tá aprovado lá, olha o vídeo. Aí a criança se vira e fala, nossa, papai, você era bonzinho mesmo. Então eu preciso melhorar. Então, ó, você tem que ser modelo, porque vai estar registrado pra eternidade na internet. Se um dia você tiver que chamar a atenção do seu filho, que moral você vai ter pra chamar a atenção, sendo que você é o pai bagunceiro da sala. Mas eu tenho certeza que não vai ser isso, que você vai fazer questão de sentar com seu filho e mostrar, olha como eu era dedicado, como eu participava da aula, como eu fazia tudo que era proposto. Olha o elogio que aquele professor me fez ao vivo ali, ó. Nem lembro desse professor, coitadinho, já morreu faz anos, mas olha lá, eu tô lá bonitão no vídeo. Tô exagerando, mas vocês acham que eu vou viver pra eternidade? Oxi. Todo mundo. Você já foi professor? Você já foi estudar guerra no quartel? Ele disse que não foi uma guerra no quartel. Tudo pode. E a Catarina vai falar, pode. Gente, a obra de arte é sua. Não existe o que não pode. O problema é que você precisa fazer algo que tenha a ver com essa sua memória positiva da escola. Esse é o tema. Tá lá, tá escrito, ó. Registrando nossas memórias da escola. Eu só acrescentei o positivo, então você não pode fugir do tema. Agora, o que você vai fazer só interessa a você. E aí, na hora que eu chamar para vocês mostrarem cada um a sua obra, você pode explicar um pouquinho o que você quis dizer com aquilo. Tem gente que já vai explicar no próprio desenho. Só de olhar a gente sabe o que é. Tem gente que vai pôr um título. Eu acho legal pôr o título na sua obra, se você quiser, tá? Para dizer o que é esse dia mais especial, ou essa memória especial, ou essas memórias. Porque tem gente que vai fazer várias, né? Professor, eu vou assistir só hoje. Tá bom, só hoje. Eu já assisti um monte de vídeo. Eu assisti um Não sei, depois a gente vê sobre isso. Agora, eu sei o que a Gabriela quer falar comigo. Ela quer perguntar, professor Lucas, cadê o meu livro de livre? Eu, ao invés de pegar o meu para dizer que a gente ia trabalhar a página 20, peguei o seu, Gabi, me desculpa, mas ninguém começou. Um outro começaram, mas todo mundo vai começar, é agora mesmo. Bom, vamos para aquele momento gostoso. Vamos viajar na imaginação, ver o céu azul com nuvens de algodão, visitar o rei e a dona Fada, conhecer o príncipe, a princesa e cantar. Mas se aparecer a bruxa má, o que é que a gente faz? Ai, eu faço isso, mas aqui... A gente atira nele. Você fala um monte de coisa e era uma vez o quê? Um, dois, três. Você! Era uma vez. Um, dois, três. Aumenta um ponto. Já dizia a minha.
Não. Se a gente não entende o comando, ou o comando não foi bem dado e você não compreendeu, ou você está fazendo errado de propósito, querendo errar. Isso é legal? Não. Isso vai trazer uma memória positiva? Não. Não, porque você vai levar uma banca. E se após levar uma banca você mantiver essa sua atitude negativa, esse comportamento inadequado, a banca pode virar algo pior. Você vai ter que ser lá na coordenação do coordenador. Não, quer dizer, não. Então eu espero que eu não tenha que dar essa banca de novo. Então, já dizia minha avó. Era uma vez. Quem fala, lembra? Depois do vó. Era uma vez. A chefa. É o dia mais chato do Tomás. Será que a Sônia é daqui? A chefa? A chefa! Por causa que a chefa manda tudo no geral. Geraldo está animado. Hoje, quando a aula começou, a primeira coisa que a professora disse foi que, naquele dia, eles iam fazer o primeiro trabalho em grupo e que ia valer nota. Até parece, no Lumière não tem nota de trabalho em grupo, não. Trabalho, mamãe e papai pode ajudar a fazer se for para casa. E se o trabalho foi feito na escola, é obrigação do aluno fazer. A nota mesmo é só na avaliação. Mas aqui na história, o trabalho do Geraldo ia valer nota. E era um trabalho que o Geraldo achava que não ia ser difícil fazer, porque ia ser um trabalho em equipe, em grupo. E o trabalho em grupo a gente faz junto com os amigos. Então é lógico que vai dar menos trabalho fazer o trabalho em grupo do que a gente ter que fazer tudo sozinho, né? Porém, não foi bem assim que o nosso querido Geraldo imaginava. Porque assim como aqui no Colégio Lumière, quem decide a equipe é a professora. Às vezes por sorteio, então a sorte define. Ele queria tanto ter ficado no grupo do Tomás, mas a professora disse que não. Pois, quando os dois, Tomás e Geraldo, estão juntos, eles não prestam atenção. Então o grupo do Geraldo não ia ter Tomás. O grupo do Geraldo ficaram Geraldo, Fúvia, Carlos e a Fê. Quem que é Carlos? A Fúvia, ela era nova na escola, então o Geraldo não a conhecia direito. Vamos ver. Agora o Carlos ele conhecia, mas não era um amigão assim de dormir um na casa do outro, sabe? É só um colega da escola que de vez em quando eles brincam juntos. Mas se for com Tomás... Mas já a Fernanda, o Tomás conhece desde sempre. Foi a Fernanda que mostrou a escola toda pro Tomás e pro Geraldo. Então o Geraldo e o Tomás, que são primos, conhecem a Fernanda, desde a educação infantil. E a Fernanda, para o Geraldo, é a pessoa mais incrível. É a melhor amiga de todos e de todas. Então, a Fernanda, o Tomás conhecia bem e o Geraldo mais ainda. Então o Geraldo se sentiu muito feliz, porque ele pensou, poxa, coitadinho do Tomás. Não caiu a Fernanda no grupo dele. E nem eu caí no grupo do Tomás. No entanto, eu estou no grupo da Fernanda. O Tomás está sem os dois melhores amigos. Ele ficou até com um pouco de pena do Tomás. Mas ele, Geraldo, teve sorte de estar no grupo da Fernanda. A Fê estava sentada
na frente do Geraldo, fazendo o que ela sempre fazia, que era o que dava na telha, ou seja, fazendo tudo que dá vontade. E a Fê cruzava as pernas, descruzava as pernas, cruzava outra perna, descruzava outra perna. Fazia bolinha de papel e pensava, melhor deixar quieto. Aí ela desfazia a bolinha de papel. Pegava a canetinha que ela derrubou, guardava a canetinha de volta. Pegava a borracha, apagava, refazia aquilo que ela tinha escrito. E ela fazia isso, Liz, sem errar aquilo que a professora estava orientando. Ela fazia isso, Liz, sem deixar de fazer as atividades que a professora tinha dito para fazer. Ela conseguia se atrapalhar com algumas coisas sem deixar de fazer as atividades. Por isso que o Geraldo ficava admirado, porque o Geraldo já era distraído. Se o Geraldo começasse a fazer alguma outra coisa, ele esquecia de prestar atenção no que a professora ensinou. Ele se perdia. A Fê não. A Fê, ela conseguia fazer uma coisa, mesmo sem prestar atenção no que a professora ensinava. Incrível. E o Geraldo achava isso incrível. Então ela não errava nada, ela ia bem nas avaliações, ela conseguia fazer as coisas. Tem gente que não. E qual é o problema? Que a Fê, às vezes, distraía alguém que não podia estar distraído naquele momento. Ela não se dava mal, porque ela conseguia aprender mesmo estando se distraindo. Agora, tem pessoas que, por causa da distração da Fê, se dava mal, porque não prestava atenção na aula, errava, não conseguia fazer a atividade, não conseguia entender o que a professora acabou de explicar. E esse era um dos... A gente fez uma coisa aquele grupo. em grupo de meninos e meninas. A gente tá ajudando o Gabriel por causa que quase todo mundo já terminou. Ok, mas eu não abri a palavra ainda, gente. Estou na história. Mas, naquele dia, o Geraldo achou que era ótimo estar no grupo da Fê. Afinal de contas, no grupo da Fernanda, ele poderia garantir que tudo ia ser muito bem feito. Já com Carlos, além de ser um dos alunos mais concentrados da turma, ele era aquele aluno que anotava tudo. Tudo que a professora falava, ele anotava, ele prestava atenção. Ele pedia a mão para falar, ele nunca falava sem autorização. O Carlos era aquele exemplo de aluno que o Geraldo falava. Se um dia eu conseguir, eu chego lá. De conseguir levantar a mão e só falar depois que a professora autorizar. Porque o Geraldo, às vezes, falava sem a professora ter dado a palavra. Porque ele era distraído e, às vezes, ele errava com as regras. Não deveria mais isso. Mas até o Carlos, que era todo certinho, às vezes errava. Uma vez ele levantou a mão e a professora demorou para dar a palavra. Quando a professora liberou a palavra para ele, ele esqueceu que ele tinha dúvida. Ele esqueceu a dúvida dele e aí ele inventou. Professora, a gente pode falar muitas coisas no trabalho? Mas, Geraldo, como assim? Se é um trabalho, claro que você tem que falar de muitas coisas no trabalho. Então ele fez... desculpa. Então o Carlos fez uma pergunta meio boba. Mas é que o Geraldo pensou... Geraldo, até eu que sou distraído, sei que a gente pode falar muitas coisas no trabalho, né? Afinal, é um trabalho. Então, quanto mais eu falar bem falado no trabalho, melhor vai ser a minha nota. E aí... O Geraldo que ficou pensando isso, ele acabou pensando alto, ele acabou falando. Mas é lógico, né? Quando ele fez isso, o Carlos olhou para ele e falou: para de fazer bagunça, Geraldo. Assim a gente vai tirar 0 no trabalho. E o Geraldo olhou pro Carlos e falou: como assim, Carlos? Não tem como tirar um 0. Nem tem 0 em nota de escola. E de fato, gente, só se você faltou. Que aí você não fez. Aí é 0, porque se você fez, não tem como tirar 0. Mas a Fúvia, a Fúvia era um mistério. Lembra que eu disse que o Geraldo não conhecia? Ela era aluna nova? A Fúvia era um mistério para o Geraldo. Por quê? Porque ela estava sempre quieta, prestando atenção em tudo.
E o Geraldo não tinha a menor ideia do que estava passando na cabeça da Fúvia. Mas ele achava que ia ser muito bom que a Fúvia estivesse no grupo dele. Por quê? Porque ela era aquela garota que sempre tinha tudo. Ela tinha cola colorida, ela tinha adesivo, ela tinha giz de cera, ela tinha muitas coisas nos materiais dela que ele pensou. Pode ser importante ter alguém que tem um monte de coisas para a gente fazer um trabalho bem bonito. Ela é burra? Não, você tirou isso? De onde você tirou isso? Até porque não existe pessoa burra, né? Não existe. Ah, quem não estuda é burro. E quem não estuda? Não sei. Pois bem. Então não existe, tá? Todos os grupos estavam formados. Todo mundo estava quase em silêncio. Porque o silêncio total é um pouco difícil, né? Até agora eu estou esperando o silêncio total. Então quase todo mundo estava em silêncio quando a professora falou. Vocês! Não, vamos fazer uma voz de professora. Vocês vão ter que escolher entre dois temas para fazer um cartaz. O tema é planetas ou animais africanos. O Geraldo ficou super animado. Ele falou: oba, já vamos sair na frente. Fácil! É lógico que nós vamos escolher planetas. Não deixe cair mais. Acontece que a Fúvia, que era sempre quietinha, resolveu começar a falar. E ela só não falava, não. A Fúvia mandava. E ela queria decidir tudo o que eles iam fazer no grupo. E ela disse assim, não. Existem muito mais animais africanos na galáxia do que planetas. E por isso o trabalho vai ficar mais rico se ele for sobre animais. O Geraldo pensou. Mais rico. O que tem a ver? Será que ela não faz ideia quanto custa uma viagem intergaláctica? Uma viagem de nave espacial pelo universo? A Fúvia mal chegou na escola e já começou falando besteira. E o mais incrível, o Carlos concordou com ela. Ô, Carlos. Ainda bem que a Fernanda preferia planetas. Eu também prefiro. Então, Também. se o Carlos concordou com a Fúvia, que preferia animais africanos, e a Fê e o Geraldo preferiam planetas, então empatou. E agora? Agora fazer o meio. Agora eu vou escrever uma coisa, que pode ser a frase do dia. Apesar de estar escrito aqui, boa tarde, cainhas de tacho. Tacho é uma bacia bem grandona que antigamente a gente fazia doce na fazenda e tal. Agora veja, a frase de hoje, preste atenção que é para a vida toda. Todo o problema Se resolve com amizade. é uma oportunidade de... Você falou se resolve, mas eu prefiro escrever resolução. É uma oportunidade de resolução. Não é de. Resolução é modo de dizer, garota. Resolução, e eu vou acrescentar, de resolução criativa. Ponto de exclamação. Vou até ter esse ponto de exclamação. E vou fechar aspas, porque eu acabei de inventar essa frase. Olha só! Todo problema é uma oportunidade de resolução criativa. O que isso quer dizer? Que os problemas existem para a gente resolver com criatividade. Catayana, repita comigo. Todo problema existe
Não, repita. Todo problema existe para uma oportunidade de resolver. De resolução. Criativa. Professor Lucas, o que isso quer dizer? Olha, vocês acham que o mundo, tudo que tem no mundo, já foi inventado e não tem mais nada para inventar? Não. Por quê? Ainda tem problemas para a gente resolver no mundo? Temos. Eles têm uma coisa pra descobrir. Eu acho que ainda estão tentando. Tem um monte de problemas para resolver. E se tem um problema para resolver, tem uma solução criativa. Por que eu falei isso? Porque aconteceu um probleminha. Aconteceu um probleminha na história. Qual foi o problema da história agora? A Fúvia que ficou mandando que ela Não, mas isso é uma questão da Fúvia. Agora aconteceu um problema de verdade agora aqui. O planeta frio. E empatou. 2 querem o tema planeta e 2 querem o tema animais. E a professora falou que eles deveriam escolher um tema e que todo o grupo tinha que concordar juntos. E agora? Problemão, né? Troca de time. Como que a gente vai resolver esse problema? Eu sei. É fazer animais fingindo que são no espaço. Mas a Pro disse que tem que ser um tema. Não pode ser misturado. Não pode ser misturado. Não. Se você colocar um guepardo junto embaixo, é muito difícil. Levanta a mão quem acha que tem a solução para esse empate. Fala. Animais. Turma. Luiz falou que não pode, tem que ser o mesmo grupo. Animais. Planeta. Mas o problema é o empate. Eu quero que vocês me ajudem a pensar na resolução desse empate. Fala, Raul. Não sabe. Fala, A professora decidiu. Joca. Como? A professora. A Pro decidir? Mas você viu que a Pro ordenou? Que o grupo tem que escolher um tema. Ela já deu a ordem. O Geraldo parar de dizer. Ela não tem culpa de ter tido um empate. Ela quer que o grupo escolha um tema. Fala, meu filho. E, na verdade, que todo mundo que votou no Gabriel tem que votar. Se o único jeito que eu votar no que o outro votou, então daí a pessoa vota no que o outro votou. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, mas você falou de uma coisa de votação, é isso? O Ângelo acha que tem que ter uma votação. Fala, Sara. Não votar nenhum dos dois. A solução da Sara é melhor, vai ficar todo mundo olhando para as paredes, porque não vai fazer nada. Não, é uma ordem, tem que fazer o trabalho. Castigo por causa que. Não, na verdade. Castigo, mas coitado, eles estão só decidindo. Por causa. Gabi, você tem uma ideia para a solução desse empate? O Tomás votar em algum dos dois. Ah, então alguém de outro grupo, que eu tô mais de outro grupo, vir votar em um dos dois para desempatar? Boa ideia. Vamos ouvir a solução da história? O Geraldo parar de reclamar e escolher animais logo. O Geraldo ceder, então, isso se chama empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro. Ah, eu vou me colocar no lugar, então, do Carlos e da Fúvia e vou deixar o tema deles. Pai, tudo bem, animais. Poderia ser, né? Mas veja qual foi a solução. Vou ler a história. Vou ler a história. A Fê disse: vamos ouvir as ideias de cada um. Que nem eu fiz agora. Aí a Fúvia foi logo falando, mandando. Vamos decidir na sorte. Mamãe mandou. Aí a Fê falou, não. Pedra, papel, tesoura. O Carlos, 2 ou 1. Aí o Geraldo, melhor lá em cima do piano tem um copo de veneno. Ai. Aí, tá bom, palitos. Isso, palitos, igual aquele filme que a pessoa tem que escolher um que vai ser sacrificado. Sacrificar. E aí, pessoal, vamos, do jeito que o Geraldo falou. Aí o Geraldo, tá. Aí ele ficou empolgado, vai escolher a minha ideia. O que é isso? São 4 palitinhos, só que um vai ser menor. Todos os palitos são misturados, todas as pontas do palito ficam igual para o lado de cima e cada um tinha um palito. Ninguém sabe qual é o menor. E quem ficar com o palito menor é o palito do sacrifício. E aí a pessoa tem que ceder o voto dela.
Vamos fazer do jeito que o Geraldo falou. Para ele não poder reclamar se ele perder. Quem que vocês acham que disse isso? Ai, claro, a chefe. A Fúvia. A Fúvia falou, tá, vamos fazer do jeito que o Geraldo falou. Porque se a gente não fizer do jeito dele, ele vai reclamar se ele perder. E todo mundo concordou e o Geraldo ficou meio... não sabia se concordava ou se achava estranho aquilo que ela disse. Quase que ela concordou com a ideia dele, mas ela falou uma coisa que ele não gostou. Como assim se eu perder? O Henrique fez 20 quadrados para desenhar. Dito e feito. Dito e feito. Todo mundo tirou o palitinho. E quem que ficou com o palito do sacrifício? O Geraldo. Geraldo. Eu vou pegar até isso aqui. Eu tenho que levar o coração. O Geraldo ficou com o bendito do palito do sacrifício. Mas que bendito! E aí, a partir daquela hora, gente, a partir daquela hora, Liz, o Geraldo perdeu toda a vontade de fazer aquele trabalho. E ele perdeu toda a esperança de um dia ser amigo da Fúvia. Nunca ele ia ser amigo de alguém que manda todo mundo, que acha que a ideia dela é melhor que todos, e que até quando ela aceita a ideia dos outros saem prejudicados. Nunca que eu vou ser amigo de alguém que acha que uma girafa é interessante. Interessantes são os planetas, as galáxias, e os astronautas, e os cometas, e as naves espaciais. E primeiro brasileiro chegando no mundo. Nunca que eu vou ser amigo de alguém que acha a girafa a coisa mais interessante do mundo. E daí que as girafas não têm cordas vocais? E daí que elas não conseguem fazer nenhum som? E daí que elas têm o coice mais poderoso do mundo? E daí que a girafa consegue limpar a própria orelha, limpar dentro do ouvido com a língua? Que nojo! Gente, E ela imagina, come! olha o tamanho da língua da girafa. Ela consegue limpar o próprio ouvido dela com a própria língua. E ela come? É uma língua cotonete. Ah, com certeza, né? Ela vai fazer. Que Ela vai nojo! cuspir a cera do ouvido? Não, agora eu vou terminar a história. Então, não me interrompa. Uns minutinhos a mais, vamos terminar a história. Não me interrompa para terminar a história. Não me interrompa para terminar a história. Quem que quer saber que o elefante é o único animal que tem 4 joelhos? Quem que se importa que o avestruz tem o olho maior do que o cérebro? O olho do avestruz é maior do que o próprio cérebro. O Geraldo não queria escutar a Fúvia. Não queria escutar o que ela falava pro Carlos. Só que ela via que o Carlos escrevia com muito cuidado na cartolina que estava aberta no chão e todo mundo em volta trabalhando no trabalho. Todo mundo trabalhando no cartaz. E aí começou a acontecer coisas interessantes que o Geraldo começou a se interessar. Ele viu que a Fê desenhava uma girafa enorme com o pescoço torto. Que bom! Ele percebeu que tinham feito já uma floresta e estava cheia de macacos. E os macacos pendurados foram pintados da cor azul. Um monte de macaco azul pendurado nas árvores. Podia ser mico-leão dourado. Mas quando ele percebeu, quando ele deu por si, ele já estava lá sentado no chão colorindo também. Colorindo o quê? Um hipopótamo. Que ele olhou bem. Cagando. Ele olhou bem e o hipopótamo mais parecia um hamster gigante. E enquanto ele coloria, o Geraldo pensava que a Gigi ia adorar estar ali pintando. E a Gigi ia adorar saber que o suor do hipopótamo tem cor rosa. E ele sabia que a mamãe ia odiar saber que existe 1 milhão de formigas para cada pessoa que tem no planeta. 1 milhão de formigas. Ou seja, tem mais formigas ou pessoas aqui no planeta? Pessoas. Claro que não. Tem 1 milhão de formigas para cada pessoa.
90, daí sobra uma formiga. E o Carlos parecia que estava bem tranquilo, apontando lápis no apontador elétrico na mesa da professora Janaína. E a Fê continuava fazendo o que ela queria. Só que agora ela estava recortando uma foto de uma cobra como se fosse uma casca de laranja para poder colar no caderno. No caderno não, no cartaz. E ela conseguiu cortar uma espiral perfeita e ficou realmente uma cobra muito divertida no cartaz. E a Fúvia, Raul? A Fúvia tinha parado de querer mandar em todo mundo naquela hora. Tava todo mundo fazendo, se divertindo, e o Geraldo percebeu que ela começou a ajudar o Carlos, que estava começando a escrever torto no cartaz. E aí ela fez linhas com a régua para que o Geraldo observasse o Carlos escrevendo retinho na linha. O Geraldo percebeu que, por causa dos materiais da Fúvia e das coisas que ela deu de ideia e de como ela ajudou o trabalho a ficar feito, no fim do dia, eles tiveram a melhor nota de trabalho. Foi a nota mais alta, 9. E o Geraldo não achava mais impossível ser amigo dela. Mas só porque ele achou muito legal a empatia que ela teve com o Carlos. E só porque ele achou muito legal que, no meio do trabalho, ela não estava mais tão mandona assim. E quando ele viu a cabeça da mamãe no meio de um monte de outras cabeças no portão de saída da escola, ele correu até a mamãe na saída e falou: mamãe, o que são 2 pontinhos cinza em cima da água? Um passarinho. Passarinho. Um peixinho. E eu vou deixar um pouquinho o livro para quando vocês vierem fazer a demonstração dos desenhos de vocês possam dar uma espiadinha nos desenhos que o Geraldo fez. Porque o Geraldo não tem o caderno do Geraldo, que é o livro, e o Geraldo, chegando em casa, ele lembrou do que aconteceu. E aí ele fez um planeta, uma galáxia, com alguns planetas e estrelas, e ele até fez ele dentro de uma nave espacial. Ele fez o Carlos como se fosse um planeta em órbita, e ele fez a Fernanda, que é rápida como um cometa, e ele fez a Fúvia como se fosse o sol, que às vezes queima a gente. Mas também às vezes é bom, sem ele as coisas não vão dar certo. E aí ele pensou, a Fúvia é isso, que às vezes que ela fala, dá uma queimada, Mas né? é o mais importante do mundo. Então a Fúvia deve ser também a mais importante do grupo. Ela ajuda um monte. Mas ele fez ela como se fosse o sol, então ele aprendeu a gostar até dela, né? Bom, Eu acho que o Geraldo a gente estudar nisso. como amiga. Como amiga. Bom, o Ângelo vai ter que levar como tarefa, porque não conseguiu fazer. Gabi, quer mostrar o seu? A Gabi dividiu em bilhões de quadradinhos, então vai levar como tarefa, porque não conseguiu começar a fazer, não tem problema. Katayama, mas eu quero ver. Todos os que fizeram seus desenhos, vamos fazer uma linha aqui na frente de apresentação com seu desenho no peito. Desenho no peito. Desenho no peito. Isso. Desculpa, Sarinha, venha. A Sara fez Carnaval, Lumifest e Amizade. Amizade é a melhor coisa da escola mesmo, né? Pode ir, Sarinha. Obrigado. Venha. E aí, qual foi esse dia, Katayama? Brincadeira com água. Raul? Raul fez o Dia dos Pais e o Lumifest. Momentos incríveis. Obrigado, Raul. E o... Nossa, Dia do Biólogo. Você ama animais, né? Isso mesmo. O Joca fez o Dia dos Animais na escola. Meu Deus, cara, você conseguiu produzir muito. Ele fez a aula de educação emocional. Eu fiz 20. Você colocou lá. E que Lume Educação Emocional. Você acha isso um dia importante pra você na escola? Sim. Adorei. E você brincando aqui. E você aí em cima do pódio. Pode. Aqui. Lumifest. Lumifest. Você no palco, tipo, é isso? Adorei. Obrigado, Luigi. Vamos ver o seu?
Olha só. Interessante. Pelo jeito teve aqui o seu aniversário, é isso? Não, Não? o Carnalumes. É o Carnalumes. Tá. Vamos ver aqui a Helena. Helena Capilé. E aí, Helena? Lumifest? Que lindo. Show. Vamos ver a Liz? E aí, Liz? Dia das Crianças do ano passado? Maravilhoso. Vamos ver o Ângelo. E aí, Ângelo? Jogando futebol, claro. Antes de ontem. São os melhores dias para você na escola, né? Muito bem. Palmas para as obras de artes de vocês. Vamos ver aqui a do Henrico, que fez 1 bilhão, depois ele vai colorir. Ouvido atento. Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Quem tá me ouvindo e está sentado, bate 2 palmas. 54. Quem tá me ouvindo está sentado e vai poder ir para o intervalo. Saibam que quando voltarmos do intervalo, a gente faz sorteio pra gente não atrasar mais. Pode ser? Então é o seguinte. Um pouco, Helena. Você já tá indo pro intervalo, Elô. Então, galera, quem não conseguiu concluir, a Elô concluiu dela quase, né? Quem não conseguiu concluir pode levar material de livro para casa. Quem concluiu vai deixar o material de livro no balcão, porque não tem tarefa hoje. Tá? Tá bom? Mas é melhor colocar na mesa, vai que leva um tomate. O geral. Concluiu? Assim. Quem já concluiu, pode levar no balcão. Vamos mostrar o seu, Liz. Quem já concluiu e levou pro balcão, pode pegar o estojo. Eu não vou conseguir. Você leva pra casa pra colorir e terminar, tá? Faz a fila e aguarda. Aguarda, pô. Até a próxima aula de livre, gente!